Contato com o repórter Vladimir Bianchini, que traz os detalhes do Corinthians ali na base da raça e com gol de estreante, conseguindo o empate contra o Red Bull Bragantino. Conta tudo pra gente, Vladir, tudo bem? Boa noite para você também, Edu. Um grande abraço também para os fãs de esportes ligados aqui na ESPN. Aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians empatou com o Red Bull Bragantino por 1-1, com gol de Thales Magno, estreante, aos 48 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Timão permanece na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 21 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino é o 11º com 27. No primeiro tempo, as equipes fizeram uma partida bastante equilibrada, com chances para os dois lados, mas o Red Bull Bragantino foi mais eficiente nas finalizações. O Corinthians pecou na hora de empurrar a bola para o gol. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o Bragantino abriu o placar com o atacante Elinho em grande estilo. Foi um belo gol. Ele fez uma jogada bonita pela direita, deixou o Kaká e o André Ramalho no chão e chutou na saída do Hugo Souza, no contrapé do goleiro corintiano. No intervalo, o técnico Ramon Dias colocou o Thales Magno na partida e mudou a história do jogo. O Corinthians pressionou muito a equipe do Red Bull Bragantino, mas também não conseguia finalizar com perfeição, faltou aquele capricho. Mas aos 48 minutos do segundo tempo, finalmente o Corinthians conseguiu empatar depois de uma bola levantada pelo André Ramalho dentro da área. Ela sobrou para o Thales Magno, que chutou na saída do goleiro Lucão para empatar a partida. No final do jogo, os torcedores do Corinthians reclamaram bastante, protestaram em relação à situação do time, que segue na zona de rebaixamento, e também em relação à parte do desempenho da equipe. Agora elas voltam a se enfrentar, Red Bull Bragantino e Corinthians, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, 9h30 da noite, com transmissão dos canais ESPN em Ribeirão Preto. Volto com você, Edu. Obrigado, Vladir. É isso, feito o convite. Nesta terça-feira, esses dois times se enfrentam pela Conmebol Sul-Americana. Você vai ver conosco aqui nos canais ESPN, também no Disney+. Ô, Nath, o torcedor corintiano comemora aí a estreia com o gol do Thales Magno, mas teve crítica no final. É motivo de preocupação aí essa zona de rebaixamento? Corinthians tem mais jogos que pontos. Isso preocupa, Pensando que o campeonato... até a gente conversava, Eugênio, na redação em relação que ainda tem muita coisa para acontecer, mas se muita coisa vai diminuindo, a pressão vai aumentando, divide-se a atenção com Copa do Brasil, com Sul-Americana, e o Corinthians tem um elenco curto. Isso fica muito nítido quando precisa mudar. Já qualificou, já trouxe elementos que melhoram a qualidade técnica do time, mas ainda é pouco, Pensando em substituição, pensando em repertório, pensando no que precisa fazer. O Garro precisa de alguém para jogar com ele. Ele precisa de um cara para associar a jogada com ele. Teve 1 ou 2 lances que ele faz no primeiro tempo, em que ele acelera uma bola, os jogadores param, não tem o mesmo tipo de raciocínio ou de clareza de ocupação de espaço que ele tem. E aí fica difícil. Ele depende muito dele para fazer qualquer coisa. No segundo tempo, o Corinthians ainda mexe ali o lado direito, o Thales Magno entra, sai o Fagner, entra o Matheus, então o Mateuzinho. Então isso dá uma dinâmica. Wesley também. Entrou o Wesley também já no final da partida. Entrou primeiro pelo lado direito, porque o Thales estava mais pelo lado esquerdo, depois eles invertem. Mas é pouco. Acho que o corintiano, ele sai, ufa, empatamos, Essa talvez tenha sido o pensamento ali do torcedor, mas é pouco. Pensando num Corinthians, com a grandeza de um Corinthians e que por muito tempo usou a sua casa como seu fator de fortaleza ou de superação, está patinando. E esse patinar num campeonato brasileiro, do tamanho que é o campeonato brasileiro, tão disputado, e que você precisa cada vez mais fazer a lição de casa, o Corinthians está derrapando bastante. Muita dificuldade na recomposição defensiva. O Alex Santana, que tinha chegado para dar essa sustentação com o Ranieri, faz muita falta. Muita falta, os meninos tentam dar conta do recado, mas falta o jogador de precisão para que quando o Garro coloque uma bola, seja finalizado de uma maneira melhor. O Pedro teve mais oportunidades e não consegue, o Pedro Henrique, fazer o básico, fazer o mínimo ali que se espera de um jogador que jogue com a camisa do Corinthians. E o Red Bull Bragantino teve as suas oportunidades e também não soube finalizar a partida, Teve chance para fazer 2-0, não consegue, e ver o Corinthians empatando no final. É um jogo com um carimbo corintiano, sofrido na garra, na luta, nos últimos minutos, mas é pouco para esse torcedor que num frio de sábado coloca mais de 40 mil pessoas no estádio e espera do seu time um pouco mais, principalmente em qualidade técnica. Acho que em vontade não falta, mas qualidade técnica depende muito do Garro
que é o grande expoente técnico dessa equipe. Mas você vê, o cara chegou, vestiu a camisa na sexta, deu entrevista, bidou, foi pro jogo e fez o gol do empate. Thales Magno. O que dá a impressão, Eugênio, Breler, o Corinthians é um time que o pessoal tá chegando o tempo todo, né? Nessa temporada. Então você vê, o André Ramalho chegou outro dia também. Sim. A gente tá falando Pedro do Raul tá chegando também. Chegou ali para dar um abraço no Thales Magno. Pedro Raul. Sentiu uma certa fisgada ali. E não foi barato, não. Não. Mas é assim, o próprio Alex Santana chegou outro dia também, o Kaká. E aí o torcedor corintiano vai aprendendo, vai conhecendo os caras. E o Corinthians está atrás de mais atacantes, de meias, né? Tem o Plata que está na mira. Tem que se questionar também um Coronado que vale muito, né? Em questão de folha salarial e pouco apresenta. Pouco você usa ele, né? E ele é um cara que também, tecnicamente, poderia render um pouco mais. Então tem algumas questões aí. O Corinthians tem uma questão maior, que é uma reformulação geral do clube. E essa, porque ele permaneceu durante cerca de 15 anos, né? Por aí, com o mesmo grupo político e com o mesmo direcionamento. Houve uma sequência de trabalho no futebol. Por mais que trocasse aqui, ali, um diretor e tal, mas tinha sempre ali pessoas muito de uma mesma equipe que se revezavam no comando. E isso, dentro de campo, se via em jogadores que iam e voltavam. Aquele grupo lá de 2012, né? Vários deles saíram e depois voltaram. Você tinha dentro mais ou menos de um padrão do que era o time do Corinthians. Depois o pessoal de 2015 que tinha saído voltou também. Romero é um deles, né? Renato Augusto e outros. O que a gente vê também é que essa atual diretoria, ela, quando chegou, prometeu um novo Corinthians e ela mudou o time todo. Se você pegar o time do Corinthians hoje, em relação ao que era o time titular do ano passado, hoje teve o Fagner. Que não jogou bem. E que está voltando de lesão também, mas o goleiro é outro. Os zagueiros são outros. O lateral esquerdo estava já ano passado, é outro. mas era um jogador pouco aproveitado, o Hugo. Talvez o Hugo seja o único, assim, mais ou menos, que tem, e o Fagner. O meio-campo é completamente diferente. O Ranieri não estava, o Garro não estava, os meninos não eram usados, o Bidon começou a jogar esse ano, o Rian até jogou pouquíssimo ano passado, mas jogou. O Romero era pouquíssimo aproveitado no time. Hoje não tem, com a ausência do Yuri Alberto, é menos um do time do ano passado. Você vai olhar, é um time totalmente diferente. E a gente citou dos reforços que chegaram, né? Do Alex, o Coronado que chegou mais cedo. Então, quando você muda um elenco, a base de um elenco, como o Corinthians mudou, a tendência é que você até reconstruir um time, encontrar uma coesão, não é da noite para o dia. Então, o Corinthians fez uma mudança muito radical. Além de ser uma mudança muito radical, ela não veio acompanhada da qualidade que se esperava. Então, são jogadores que estão vindo dentro do que é possível. Chegou o Charles. O Charles até se já se machucou. Chegou o Alex Santana, que são bons jogadores. O Alex era um jogador interessante no Atlético, mas não era titular. Não era titular absoluto. Ele entra, tem uma boa dinâmica, chega na área, chuta bem, se movimenta. Mas será que é o jogador dos sonhos da torcida do Corinthians? Será que eles têm o tamanho do que é a exigência que o Corinthians tem? Acho que não. Está se montando o time com jogadores medianos no Corinthians, sem grandes jogadores. Essa é a grande questão hoje. Além de ser uma reformulação enorme. Alguns dão certo. O Hugo está indo bem. Mas vamos lembrar, o Hugo, ele vem porque o Cássio vai embora e logo depois o Carlos Miguel vai embora também. O Hugo Souza, né? Que agora são dois. O goleiro que eu estou falando. Tem tido um bom início o Hugo Souza. Não, ele garantiu Neneca, como era chamado, né? No Flamengo. Ele faz uma defesa no segundo tempo espetacular. O Breler, todo jogo ele faz alguma. Tendo como base o que o Corinthians mostrou neste sábado, é motivo de preocupação a zona do rebaixamento? Com um segundo... Então, o torcedor corintiano batendo na madeira neste momento. Um segundo rebaixamento na história é algo que realmente é uma preocupação real? É motivo de preocupação, Edu, por esse contexto que o Eugênio trouxe, de muito
muita mudança administrativa, muita mudança interna no clube, que impacta naturalmente os jogadores, o elenco, a comissão técnica que acabou de chegar, é um trabalho muito recente ainda. Então são vários motivos de preocupação. Teve uma boa notícia hoje, a estreia do Thales Magno, que demonstrou estrela, marcando um gol de centroavante, mas o Thales Magno não é centroavante, tanto é que ele fura a fila do Wesley e no segundo tempo ele entra para jogar ali, o Giovani vai para o lugar, joga mais centralizado e o Thales Magno abre para fazer o lado esquerdo, que é onde ele sempre foi muito bem no Vasco, surgiu bem ali, como um ponto esquerda, com um cara com capacidade de gol e até boa capacidade física para chegar na área e disputar de cabeça com os zagueiros, mas ele não tem a característica de centroavante. E na ausência do Yuri Alberto, o Corinthians sente muita falta de um definidor. O Pedro Raul realmente é um cara que, quando é acionado, não dá respostas. Contra o Juventude foi assim, muita dificuldade para jogar com a bola no pé. E o Pedro Henrique? O Pedro Henrique também é um cara que geralmente vai bem pela ponta. No Corinthians, pouco utilizado do lado esquerdo, onde ele era mais acionado no Internacional. Tem jogado mais do lado direito. Então, falta esse centroavante, falta esse homem-gol do Corinthians. O Giovani hoje jogou por ali, mas é um meia. Então, hoje o Corinthians criou. Muitas vezes se fala, e até contra o Juventude, quando teve 2 homens a mais, faltou muita criação. Contra o Grêmio também, mas com o time em reserva, também faltou um pouquinho mais de repertório ofensivo. Hoje o Corinthians produziu. Hoje a bola chegou na frente, faltou a contundência, faltou a qualidade técnica para matar o jogo, para sair à frente no placar, para não ter de subir essa ladeira para buscar um empate. E aí, nesse aspecto, o torcedor corintiano se apega muito ao que foi o trabalho do Ramon Dias no Vasco em 2023, quando ele conseguiu salvar o Vasco de uma situação até mais difícil que a do Corinthians. Só que no Vasco, ele tinha um diferencial, que foi a chegada do Verratti. O Verratti chegou e foi esse cara, o definidor. O Vasco criava pouco, mas quando a bola chegava lá na frente, tinha um cara para guardar. E o Thales não pode ser esse cara? Difícil. O forte do Thales Magno é ter a bola no espaço, é ir para o 1 contra 1. E tendo ele improvisado como centroavante, vai perder muito. O Yuri Alberto não é esse cara, é um cara até que se dedica muito para o time, que ajuda a marcar a saída de bola, mas peca muito ainda em definição. E o Verratti, no ano passado, para o Ramon Dias, em 21 jogos, entregou 10 gols, média de meio gol por jogo. Isso para um time que está brigando contra o rebaixamento, vale ouro. E no Corinthians, ele não tem isso. Então, ele já tem sentido falta desse cara, porque o Ramon Dias, o Emiliano, a comissão técnica, não vão entrar dentro de campo para fazer gol. O que pode se fazer e se cobrar é que o time crie. E hoje, contra um bom time do Red Bull Bragantino, conseguiu criar, mas é o adversário da Sul-Americana, mas um time que estava 4 jogos sem vencer. E o Corinthians não conseguiu novamente se impor em casa e hoje pagou um preço por não ter um definidor, por não ter um artilheiro como o Ramon Dias tinha no ano passado. E nesse aspecto pode ser que o Corinthians tenha ainda de tentar alguma movimentação. Porque quando o Yuri Alberto voltar, vai ter um jogador para jogar ali, mas não necessariamente esse goleador. E a sequência do Corinthians é bem complicada, né? Enfrenta, se eu não me engano, Fortaleza, Flamengo e Botafogo, os 3 que estão na parte de cima da tabela também. É dureza. O Ramon Dias fala da necessidade de contratações. A impressão que eu tenho é que realmente, até por causa das notícias, nossos repórteres trazendo as informações de que, sim, o Corinthians está no mercado, especialmente no mercado sul-americano. Mas vamos ouvir o próprio Ramon Dias falando depois desse empate com o Bragantino em 1-1. Habla agora o Ramon Dias sobre esse empate do Corinthians. Se vio y cómo lo trabajamos. Se vio hoy con qué actitud tuvieron, qué agresivos fueron, las situaciones que crearon. Creo que por ahí, cuando vos sos un equipo que creás muchas situaciones y no la concretás, por supuesto, anímicamente uno baja. Pero sabemos nosotros que desde mañana ya sabemos que tenemos que afrontar una situación dentro de una cosa tan importante como la Copa. Entonces, eso le explicaba hoy a los jugadores que más allá de que no pudimos conseguir el resultado, el equipo tiene esa entrega, esa actitud de ir a buscar, de crear situaciones. Y eso nos pone bien, pero necesitamos ganar.
Necesitamos ganar, necesitamos conseguir los puntos, pero los puntos van a llegar y los goles también. Estoy convencido de eso que sí. Yo creo que va a ser un partido completamente distinto a cómo se jugó hoy, porque hoy creo que el merecimiento de ganar es de parte de nuestro equipo. Sabemos de la importancia que es la Sudamericana y seguramente vamos a hacer un planteamiento diferente. Va a ser un planteamiento donde no solo en 45 minutos es el resultado final, sino no solo en 90, sino en 180 el resultado final. Entonces, vamos a tiempo de trabajar no tenemos, pero sí el equipo lo vi enojado, con mucha rabia, porque dominó, creó situaciones, tuvo muchas situaciones para un partido de este tipo y de esta importancia. Nos faltó concretarlo, pero bueno, eso es cuestión del tiempo, cuestión de trabajo, cuestión de encontrar la forma que podamos, cuando tengamos las ocasiones, poderlas concretar. Eso venimos hablando hace mucho tiempo. Pero bueno, también el club está haciendo un esfuerzo enorme, para tratar de concretar algo ahí adelante para que nos pueda dar alguna solución. Pero va a ser un partido distinto, donde ninguno de los dos equipos va, de parte nuestra, vamos a arriesgar, vamos a jugar para resultado, porque sabemos que son 180 minutos. Tá aí o Ramon Dias, então, já projetando os duelos contra este mesmo Red Bull Bragantino, que chamou de um jogo de 180 minutos. A primeira parte deste duelo, terça-feira, 9h30 da noite, você vê aqui nos canais ESPN. Aí os números do jogo pelo Brasileirão, rodada 22. O Corinthians com mais posse de bola, 62% contra 38%, mais finalizações também, 19-11. Finalizações certas, aí vantagem do Bragantino, 6-5. Grandes chances, 4-2 para o Timão. Ações na área rival, 27-10, quase 3 vezes mais ações por parte dos corintianos, que venceram 70 duelos contra 49 do Bragantino. A segunda melhor estreia deste sábado, a gente vai falar do Bright White. Chegou com tudo no Grêmio, o dinamarquês, mas o Talisson Magno não tem do que se queixar. Olha o sorrisão dele. 45 minutos, um gol, 2 finalizações. Foi o segundo neste ranking entre os corintianos, também 2 chances criadas. Foram 7 ações na área rival, 7 duelos vencidos. Primeirão nestes dois itens entre os corintianos. Antes, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. Depois dos 5 jogos deste sabadão, o Botafogo segue na liderança com 43 pontos. Fortaleza venceu, é o vice-líder com 42 pontos. Flamengo joga com Palmeiras neste domingão, então tem 40 contra 37. Lembrar só que desses 4 primeiros ali, o Flamengo tem um jogo a menos. Do que o Flamengo tem 20. O Fortaleza hoje chegou a 21 jogos. Botafogo e Palmeiras, que não jogaram na rodada, tem 21. Então eles irão a 22 jogos. Mas a realidade do Fortaleza em relação ao Botafogo e Palmeiras é essa. Está a 1 ponto do Botafogo e está 5 pontos à frente do Palmeiras. Fortaleza que venceu o Criciúma 1-0. Cruzeiro empatou com o Galo, então 36 pontos para a Raposa. São Paulo 35, Bahia 32. O Galo com este ponto é 29. O Furacão 28. O Vasco venceu, foi a 27 pontos. É o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. O Bragantino empatou com o Corinthians 27. Grêmio e Criciúma 24. Juventude 22, Vitória ao lado do Internacional 21. O Internacional com 16 jogos apenas, né? Tem 15 pontos a fazer ainda, né? A muita disputar. Coisa. Corinthians abre a zona de rebaixamento com 21 pontos. O Fluminense caiu para 18º com 20 pontos. Foi ultrapassado pelo Corinthians com esse ponto. Cuiabá 17. E o Atlético Goianiense segura firme a lanterna com 12 pontos ganhos.